Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão em nome do Colégio Quarupi e vamos entrevistar o Sargento Seixas da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Boa noite, Seixas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria que você começasse falando da sua vida. Você é um pontalense, me disse que ficou lá até os 6 anos de idade, mas na verdade você viveu em Sertãozinho e eu sei que a comunidade sertanesina tem o maior apreço por você, gosta muito de você. Por favor. Primeiramente, boa noite, professor. É uma honra estar participando do programa e boa noite a todos os telespectadores que estão aqui nos assistindo. Bom, vamos iniciar da minha infância, a minha nascença. Eu nasci em Pontal, em 14 de setembro de 1972. Na época, inclusive, falavam-se muito os nomes dos médicos. E tem um médico que é muito popular, que ele efetuou pelo menos 1000 partos em Pontal, chama Dr. Najib. Ele, famoso. Muito famoso, Dr. Najib. Aqui vai minhas condolências para a família dele também. Eu nasci a 12h15 de 14 de setembro de 72, né? E vivi em Pontal até os meus 6 anos de idade. E devido ao desemprego do meu pai, ele conseguiu achar um serviço aqui para a cidade que estava um polo das grandes empresas, estava explodindo Sertãozinho. E meu pai resolveu radicalizar, mudar para Sertãozinho, onde toda a nossa família, nós somos em 5 irmãos, viemos para Sertãozinho para construir nossas carreiras aqui. Meu pai foi, primeiramente, cozinhador de açúcar na usina, falida usina Barbacena, usina Albertina, e veio para Sertãozinho e trabalhou nas empresas falida Tecomil, Zanini e, por fim, na usina Santa Elisa. Eu estudei aqui nas escolas, quando eu comecei aos 7 anos, né? Eu estudei na escola, primeiramente, no Cristino Cabral, que se situa-se no bairro São João. Posteriormente, da inauguração do Magon, fomos transferidos para a escola Magon, onde demos continuidade na primeira série, né? E dali do Magon, eu encerrei a escola, cursei até a 8ª série, no Magon. Inclusive, tem uma pessoa que está viva ainda, uma pessoa de grande potencial, que chama o professor Ari, que foi um professor que eu peguei ele na 3ª, 4ª série, que ele forjou muito os meus conhecimentos na época, né? Matemática, estudos sociais, conhecimentos gerais. Hoje não tem mais o SPB também, né? É uma aula muito importante, mas depois do Magon, eu passei a cursar o colégio na escola da Semar. Eu fiz na Semar, encerrei o colegial pela Semar. Agora, se eu puder estar te dizendo, hoje não se tem mais, né? Eu entrei no projeto da APAME na época, o professor de marcenaria era o Clóvis. Para ingressar na APAME, você tinha que ter boas notas, né? Na 4ª série. E foi onde que eu estava entre os 3 melhores alunos da 4ª série e me indicaram a fazer uma entrevista com, até então, o Brás Carmona, que tomava conta. Ele fez uma entrevista comigo. Ele foi do agrado dele, passei a trabalhar na PAME, que era meio período, podia ser o período da manhã ou à tarde. Eu optei a trabalhar no período da tarde, porque eu estudava na parte da manhã, né? Lá eu aprendi o básico da marcenaria, uma profissão que, pelo menos a primeira, né? Eu admirei muito. O professor Clóvis ensinou muitas coisas pra gente, porque tem pessoas que pensam assim, né? A educação, ela vem de casa. O professor, ele ajuda a forjar, a transformar o ser humano, né? Uma pessoa melhor. E tem gente que pensa ao contrário, que acha que os professores têm que estar em educação. E não é bem assim. A educação vem de casa. A escola é um complemento à formação do cidadão. E nisto, com o apoio do professor Clóvis, fui me destacando lá também na PAME. E fui convidado, também de novo através do Brás Carmona, a perguntar. Ele perguntou para mim se eu queria tentar uma profissão de guarda-mirim na empresa, na época, hoje é falado Dedine, né? Na época da Zanini S.A., equipamentos pesados, e o pessoal falava Mãe Zanini.
E esse nome mãe me agradou. Ah, com certeza. Eu não sabia até então Com o que era. Aí, quando eu cheguei aqui, na Zanini, eu tive contato com a que lidava com os guardas mirins aqui, na época, chamava-se Maria Augusta. Ela é, salvo engano, não sei se ele está vivo ainda, se não tiver, o saudoso Barbicha, que é um torcedor símbolo dos Campos Sertãozinho. Então, através da Maria Augusta, comecei a exercer minhas atividades de, hoje fala office boy, guarda mirim, na engenharia. E esse ano era de 85, então eu permaneci de 85, o ano de 86 e metade praticamente de 87, onde eu prestei para tentar, no intuito aí de prestar para passar na escolinha, e eu consegui, logrei êxito em tirar uma nota equivalente e exercer assim aprendiz de caldeiraria no ano de 87. E o ano de 87 para mim, eu me formei no início do ano de 88, aí passei a trabalhar na Zanini de 87 como aprendiz, até chegar o ano de 92, no qual eu me desliguei da empresa Zanini e passei a trabalhar em outras empresas, que é de conhecimento das pessoas. Caldema, Santa Elisa, acompanhei até meu pai aposentando. E por último, a Santal, a falida Santal de Ribeirão Preto. Posterior a Santal, aliás, me perdoa, eu errei. Na Santal, eu já via, vendo a queda, a decadência da indústria metalúrgica, eu precisava, né, me estabilizar em algo aí. Aí foi onde que desde pequeno, eu sempre admirei o trabalho da Polícia Militar, né? Eu ouvia falar muito do Ferné, do Barini, do Dibe e outros, talvez, que se eu não citar, mas é porque agora na entrevista... Mas a cidade de Sertãozinho lembra deles, gosta deles, tem carinho. Eu converso muito com o Dibe, né? Tem o Sargento Giroto, que também foi bastante importante. Girotão, tá vendo? Hoje o filho dele está na polícia, não é? Exatamente. O Giroto também está caminhando para a etapa final também para aposentar. Bons policiais. E onde que também eu passei, né? No concurso da Polícia Militar. Eu falei, eu vou aceitar esse desafio. Só salientando que no ano de 91, aquela época, o Sertãozinho, nos anos 80, até meados dos meios dos 90, pegava muitas pessoas para prestar o Exército, o 2º Regimento de Carros de Combate, 2º RCC. Eu não permaneci por inteiro no 2º RCC por conta de, né, eu ter engravidado uma mãe da minha filha, que é a minha filha mais velha, 30 anos, mas eu cursei a parte nobre do 2º RCC, que é adquirir a maior honra que o combatente consegue dentro do Exército, a boina preta, né? Isso é uma glória, hein? O Américo da banda aqui, da Jazz Band, é boina preta, não é? 5 anos, me perdoa, 5 dias na mata da Amã, sobrevivência, só com um palito de fósforo, um cantil de água que você tinha que se virar para preencher, extrair água, até de árvores você extraía, né? Comer o que desce na mata. Ó, broto de bambu, fiquei craque, hein? Broto de planta lá, no geral, né? E coelho de mato selvagem. E outras coisas, mas as histórias são absurdas. Pode contar, não tem problema. São absurdas. A disciplina, a rigidez lá. As pessoas pensam assim, errado, né? Tanto do Exército como da Polícia Militar. Que você faz um juramento, isso é folclórico, que você tem que ir contra a sua própria família. Jamais. Isso jamais. Não houve nem na Polícia Militar e nem no Exército. Estou falando para o senhor, conhecimento de causa, e pode perguntar a qualquer combatente. Isso não existe. O senhor faz um juramento a defender a sua pátria, a defender contra a invasão de estrangeiros, a defender seu território. Defender é uma coisa linda. Eu acho, na minha opinião, se não houver objeção, eu acho que todo garoto, 18 anos, muita gente aí deveria servir o Exército, ajudar a forjar o caráter, dar um pouquinho mais valor na vida, dar um pouquinho naquela comidinha que a mamãe faz, que não fala nem obrigado. Dá um pouquinho de valor naquilo que teu pai faz para trazer para dentro de casa.
Tem muita gente aí. Eu acho que os anos românticos acabou há algum tempo. Não sei se foi por influência da informática, eu não sei se foi por influência da metamorfose da própria geração, mas eu acho que hoje, eu acho a coisa mais linda e eu peço bênção para os meus pais até hoje. Com certeza. Peço bênção para meu pai até hoje. A minha mãe tem 72 anos de idade e meu pai tem 81 anos Parabéns. de idade, né? Ele é de Itacarambi, meu pai é Itacarambi, só uma curiosidade, a ascendência dele é indígena. Se qualquer pessoa entrar no YouTube ou no Google, clicar Família Seixas Ferro, verá da onde meu pai saiu, verá povos indígenas, inclusive tem o cacique Juvenal Seixas Ferro, que ele é o cacique lá de Itacarambi, né? É o cacique dos índios lá de Itacarambi. É primo legítimo de primeiro grau do meu pai. Tem bastante índio no exército brasileiro, inclusive o famoso Marechal Rondon era descendente de indígena, daí ele dizer a frase muito bonita, né? No encontro do exército com os índios, matar nunca, se preciso morrer, né? Ao contrário do que as pessoas dizem, que o exército, a polícia vai para arrebentar, para acabar, ele dizia essa frase: nós vamos trazer os indígenas para a sociedade, para a civilização brasileira, mas nós não vamos matar os indígenas. Num confronto, eu prefiro morrer do que matar alguém que é a origem do povo brasileiro. Porque nós somos negros, africanos e portugueses. Todo brasileiro é negro, africano e português, né? Pode ser um falabella de loiro, tem descendência africana. Não é à toa que a mulher brasileira tem as nádegas avantajadas. Por quê? Porque isso vem da negra da África. Inclusive, poucas pessoas sabem disso. A palavra bunda não quer dizer nádegas. A palavra bunda, na África, é o nome de um estado. E quando os portugueses, e português é maluco por uma mulata, por uma negra, né? Eu falo assim porque eu não tenho preconceito e não posso tê-lo. Eu sou albino, você sabe disso. Eu já conversei várias vezes com o Seixas, nós somos amigos. Eu estava louco para trazer ao programa como uma homenagem. Muito obrigado, me sinto honrado. À polícia de Sertãozinho, a polícia do estado de São Paulo, às vezes tão maltratada pela mídia, né? Então, quando o português olhava aquela mulher bonita, não é? E via que tinha a parte do corpo avantajada, falava: de onde vem isso? Aí alguém falava: da bunda. E aí a nádega ganhou o apelido de bunda, né? Então é por isso que o povo brasileiro é um povo diverso. Vários rostos, várias caras, nós aceitamos todo mundo. O japonês está aqui, o turco está aqui, o libanês está aqui. Nós temos libaneses maravilhosos aqui, os Dyer, nós temos turcos maravilhosos, os almoças são turcos, né? O pessoal faz uma confusãozinha entre árabe, libanês, entre cristão libanês, entre turco, né? Mas são povos que vieram para agregar. E todo mundo que vem para cá, e você é um exemplo disso, né? Vem de Pontal para cá, mas você na verdade é um sertanezino, né? Porque com certeza. Você pegou, né, essa época em que todo mundo fala do Barini, do Ferné, alguns chamam a Rádio Patrulha na época, né, de setentinha, outros de corintinha, porque era preta e branca, né? A veraneia. A veraneio era o medo de quem? Dos comunistas, né? Aquilo baixava, passava, não ficava verdade ou não? Baixava assim. Eu cheguei, de um modo assim, a equipe de PTM... O que é PTM? Patrulhamento Tático Móvel. PTM, Patrulhamento Tático Móvel. Ela foi extinguida nos idos do final dos anos 90. Finalzinho dos anos 90. Aí se criou-se uma nova modalidade, chamada Força Tática, que é bem conhecida nos moldes de hoje, nos dias de hoje. Por que força? Força vem do conjunto. Tática. A tática. Antes, não respeitando, acho que o Ferné e todos aqueles que acompanharam aquela época, o Sargento Edson também teve vindo, estou esquecendo de citar, foram heróis. Eles não tinham coletes à prova de balas, eles não tinham tática, tinha que resolver. Eu peguei o finalzinho das escolas de formação de soldado, a minha foi em Jardinópolis, da época que nós somos forjados na porrada. Porrada é um sentido pejorativo da coisa. A disciplina, o ralo, vamos dizer assim, flexão,
Você errava, você pagava com o quê? Com flexões, polichinelos, o que tivesse para dar o castigo policial. Muitas vezes, você como aprendiz policial, você abdicava da convivência com a sua família, você ficava preso lá, né, em Jardinópolis. Eles ficavam, chamava LC, por causa do seu comportamento. Você pegava um LC parcial, ou seja, você não ia embora na sexta-feira à meio-dia, ficava lá, pernoitava até meio-dia do sábado. Se você pegava um LC parcial, né, que era o mediano, você ficava sexta e sábado. E se você pegava um LC total, era sexta, sábado e domingo sem ver a namorada. A namorada, eu ia falar isso. E o ódio, hein? É complicado. E o ódio? E o duro que eles falavam ainda, ó, quem vai cuidar por conta da sua indisciplina, quem vai cuidar da sua esposa é o Ricardão. Esse Ricardão ficou famoso. Aí a pessoa ficava doidinha. Ficava. Mas se você aloprar num templo daquele lá, é um regime militar. Você só tende como é? A complicar o seu... Complicar mais a sua liberdade, né? É disciplina, é bem disciplina. E mais uma coisa, não adianta você só se destacar na aptidão física, ser bom de tiro. Você tem que tirar notas. Lá não tem decoreba. Você não sabe nunca quais são as perguntas, nem não vaza nada. Não é igual algumas coisas que vazaram aí do Enem. Me desculpa se eu estou falando alguma coisa. Mesmo. Lá eles faziam a pergunta. A pergunta é assim, igual você perguntar para uma pessoa. 2 vezes 8, né? 16. Lá eles invertiam. 8 vezes 2. Eles camuflavam a pergunta, aquela que ele tinha te ensinado, justamente para estimular o seu cérebro e você ter que provar quem que você realmente é na parte teórica da Polícia Militar. Não, já vi vários companheiros não concluírem por conta de nota. Bom de TAF, bom de postura, muitas vezes bom de rua, mas na hora da nota tem que ser completo, tem que fechar o ciclo. É assim que funciona a Polícia Militar. Depois de formados lá em Jardinópolis, nós somos designados à rua. Aí muitas vezes você pensa que vai resolver o problema do mundo, aí você depara com uma situação completamente oposta ao que você pensava lá. Teoria você usa bastante, mas a prática que você utilizou lá nos estágios que você fez na rua, 70% é abominado aqui na rua. Porque se você depara com o antigão, e o antigão, ele encurta os caminhos, ele mostra os caminhos das pedras, que é, aliás, a carreira da Polícia Militar é mais pedras, né? É mais pedras. É muito difícil você ter alegrias, você muitas vezes volta para tua casa e volta com aquele pensamento com algumas coisas que causam horror. Hoje as pessoas assistem muito da Atena, eu não procuro não assistir, porque são coisas que passam na minha vida e eu começo a lembrar de algumas coisas que aconteceram no passado. Eu acredito que o que eu fiz, eu tenho as lembranças das coisas boas, tudo certinho, da Polícia Militar, o que eu pude contribuir, mas tem as coisas ruins que a própria sociedade, aquilo lá eu prefiro jogar numa lixeira, mas fica na mente, você entendeu? Posso citar alguns eventos, que uma coisa que marcou bastante, inclusive estava Coronel Bragato, Gustavo Ferné, eu, Margato, foi aonde aquele edifício que tem ali o senhor já estava em Sertãozinho, na Epitácio Pessoa ali, foi inaugurada, não sei se ali é a Unimed, se é a Sermed, desculpa. Aquela menina que se suicidou, se jogou lá em cima, se o senhor não sabe, eu estava lá em cima tentando negociar. E por incrível que pareça, no dia que ela estava na mureta do apartamento, nós esgotamos os meios de conversar com ela, mas como ela estava destinada, não sabemos o motivo até hoje. Foi uma coisa muito triste, marcante. Inclusive o próprio policial militar não conseguiu fazer o boletim. Teve que aguardar outro policial vir, rendê-lo e colher com outras pessoas o fato ocorrido. Nem o cameraman, eu não lembro da empresa que era, não sei se foi de uma empresa, não lembro o nome da empresa, que filmou Sertãozinho, nem ele deletou a imagem. Tá? Foi uma coisa que marcou, muito triste. Não, para a cidade inteira, e mostra, apesar da tristeza, mostra, e nós vamos falar disso no próximo bloco, amanhã, sobre os problemas
enfrentados pelo policial militar, que a sociedade esquece. Então, obrigado. Amanhã nós falaremos de novo com o Sargento Seixas.